Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o egresso do nosso curso de Direito e agora advogado, Estênio Magno. Estênio, seja bem-vindo ao nosso programa, satisfação enorme te receber aqui hoje, para você contar um pouco da sua trajetória acadêmica, contar um pouco da sua iniciação profissional agora como advogado. Seja bem-vindo ao programa Direito em Foco. Muito obrigado, professor, agradeço pelo convite. Aproveitar aqui a oportunidade para agradecer também a todos da Rede Docno, todos os funcionários, os servidores, porque eu já estou fora da faculdade há 9 meses e sempre que eu venho aqui eu sou muito bem recebido, né? Pelo Magela, a Gabriela da Secretaria, a Rose, aos professores de modo geral, né? Porque nessa fase agora, iniciando a carreira, os professores têm dado assim, um suporte muito grande para mim. O professor Dário me chamou para fazer um júri com ele, então a gente tem que levar em consideração isso tudo. Eu que agradeço pelo convite, para mim é um prazer estar aqui e espero estar sempre podendo estar solícito a vocês no que vocês precisarem. Muito obrigado. Eu tenho que destacar aqui que você, Estênio, sempre foi, né, uma pessoa muito marcante aqui no nosso curso, presente, participativo, e eu não tenho dúvida que isso influenciou muito nessa trajetória que você está iniciando agora. Muito obrigado. Mas antes da gente falar um pouco da sua profissão agora como advogado, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica, as dificuldades, né, as coisas boas que ocorreram, aquilo que te incentivou, te motivou, né? Conta um pouquinho da sua trajetória acadêmica para a gente. Bem, eu comecei na faculdade em 2014, saí do Engenheiro Carlos do Ensino Médio em 2013, já no ano seguinte comecei aqui na faculdade. Fiz da faculdade a minha casa durante os 10 meses, né, preparando para a OAB, juntamente com a minha grande amiga Poliana, que também passou na prova. E o decorrer do curso foi muito bom, fiz várias amizades, né, com os professores, com os colegas. Hoje tenho a alegria de ter os professores como colegas de profissão, né? As viagens lá para o TJ, para Belo Horizonte, experiências muito boas, por mais que eu tenha ido assim diversas vezes, mas a cada vez que a gente ia era uma experiência diferente. Então tudo isso com certeza conta e conta muito agora para essa carreira de advogado que está se iniciando. Você falou aí das viagens, né, para o Tribunal de Justiça, para a Assembleia Legislativa, para a OAB, né, e é muito bom ouvir isso de você, assim, porque cada vez que vai lá é uma experiência. E o curso de Direito ele tem que ser aproveitado, né? Os alunos têm que aproveitar dia após dia. Eu olhando para você e vendo, né, um pouco das lembranças que eu tenho do seu momento e de outros colegas aqui, de você eu posso falar, você participou efetivamente dia a dia, né? E eu sempre falava, né, eu sempre falo para os alunos, passa muito rápido, aproveitem, estejam aqui na faculdade, utilizem os espaços, né? Usufruam dessa oportunidade, né, de poder estudar junto com outros. E isso acabou acontecendo com você. Você sempre teve o seu grupo de estudo, né, as pessoas envolvidas ali, né? Isso, de alguma forma, né, ajudou a você chegar ao momento que você está hoje? Com certeza, com certeza. Você mencionou aí com relação também às viagens para Belo Horizonte. Das vezes que a gente sempre ia lá, tinha sustentações orais, a gente ia na Assembleia Legislativa, lá na Câmara dos Deputados. Com certeza, a gente vendo na prática, a gente vê como que é importante essa vivência nossa no meio, né? Vendo ali como é que acontece o procedimento. Então, tudo isso foi muito importante, com certeza. E as atividades práticas, assim, os júris simulados, né, os grupos de leitura supervisionados, né, o ateliê, como é que foi isso também na sua vida aí, acadêmica? Muito bom mesmo. Eu passei por alguns grupos diferentes na época da faculdade, mas eu tive a oportunidade de estar apresentando meus trabalhos umas 3 vezes lá no ateliê. E é muito bom porque até mesmo acontece tipo assim com uma disputa dentro da sala, né, para ver qual que vai ser o melhor, qual que vai ganhar. Mas tudo isso, de uma forma geral, foi muito bom. A gente aprende, eu costumo dizer que a faculdade ela que dá o primeiro passo para a gente na vida lá fora. Dá as ideias, conviver com pessoas com opiniões diferentes, tudo isso é de uma grande valia para o direito ali na vivência e na prática. E o estágio, como é que foi a sua parte de estágio? Como é que você se encaixou para poder ter esse contato, né, com o fórum, né, com as demandas do dia a dia aí das partes? Como é que você, né, vivenciou isso aí? O meu estágio eu fiz com o Dr. Rosenberg por indicação de um amigo. Esse meu amigo via que eu estava estudando aqui na biblioteca direto e eu já estava querendo arrumar um estágio para mim fazer. E aí surgiu a chance de estar conversando com o Rosenberg e ele me abriu as portas para poder estar fazendo o estágio com ele. E serviu de uma base muito grande para poder já estar indo no fórum, buscando o processo, porque por mais que às vezes costuma parecer ser uma coisa muito simples, mas é uma série de procedimentos.
O simples fato de você ir para o fórum buscar um processo não é só chegar lá e pegar. Tirar o SISCOM, aquela coisa toda. Então, com certeza, o estágio que eu fiz foi muito importante para mim, para poder trabalhar com segurança agora. E, Stênio, o que você fazia antes de entrar na faculdade, sem essa questão do ensino médio? Qual que era a sua atividade que você mais gostava de fazer ali? Eu só fiquei mesmo por conta de estudar. Meu pai sempre me deu essa oportunidade. Não, Stênio, eu quero que você estude. Ele me deu essa chance, às vezes ele é mestre de obras, às vezes assim ele me levava assim para poder fazer alguma coisa com ele e tal, mas ele sempre me deu a chance de poder estar estudando. Mas eu fiz a questão de puxar esse assunto por causa da música, da banda, sim, sim. Né? Como é que foi essa experiência? Banda Santa Cecília. Banda Santa Cecília, eu fiz parte dela durante aí 8 anos. Tenho muito orgulho de ter feito parte daquela corporação. Foi muito importante para a minha formação também profissional agora. Banda Santa Cecília ali é uma banda que na minha época tinha 45 músicos mais ou menos. É aquela questão que eu falei, né, de você conviver com pessoas diferentes, dar opiniões diferentes, saber respeitar a opinião do outro. Com certeza, para mim, foi uma experiência muito grande. Banda Santa Cecília, eu tenho muito orgulho de ter feito parte daquela corporação centenária, né? E até aproveitar aqui e pedir, né, para as autoridades municipais para zelarem pela banda. Zelarem, porque a banda é uma das maiores manifestações culturais que o Caratinga tem hoje, com certeza. Nas discussões do direito constitucional, da teoria da Constituição, a gente se depara sempre com o princípio lá do pluralismo, né? Essa diversidade, né, ela é fantástica. E qualquer profissional, né, que de alguma forma se envolva com a diferença, estar em vários espaços, conversar com várias pessoas, né, ter várias atividades, a gente de alguma forma tem um resultado muito satisfatório para a profissão que a gente escolheu. Como advogado, a gente tem que ter um olhar muito real em relação à sociedade. Para a gente poder ter esse olhar real das coisas, a gente tem que ter vivenciado. Né? E eu fiz questão de destacar essas coisas que você, né, fez antes, fez durante o curso, porque um profissional ele se forma no dia a dia. Com certeza. O profissional ele está muito alinhado à pessoa que ele é. A gente não tem uma pessoa em casa, um profissional, né, no escritório, no local de serviço. Nós somos uma mesma pessoa. E essas experiências elas são fundamentais para a gente poder construir, se construir, né, como pessoa que vai, de alguma forma, se relacionar na sociedade. E a sua experiência em relação à pesquisa, trabalho de conclusão de curso, como é que foi? O meu trabalho surgiu através de uma experiência que aconteceu com um primo meu. Numa viagem que a gente está fazendo com a família lá para Vila Velha, ele teve a mala dele extraviada. A gente chegou no destino final e a mala não estava lá no ônibus. Aí começou aquela discussão toda. Como eu fazia estágio com o Rosenberg, eu falei com ele, semana que vem a gente chegando em Caratinga, eu posso resolver para você. Ele foi lá, conversou com o Rosenberg, aquela coisa toda, e aí o doutor falou comigo assim, Stênio, agiliza para mim essa peça aí, porque hoje o juiz que trabalha no juizado especial está para sair. E as sentenças dele com relação ao dano moral são muito boas. E a gente não sabe qual que é a visão do dano moral com relação ao juiz que vai vir. Então se agiliza para mim isso aí. Aí eu fiquei pensando, mas por que o dano moral tem essa oscilação de juiz para juiz? Por que não é uma coisa assim fixa? Cheguei em casa e fui pesquisar. O que era para me tirar uma dúvida me deixou com mais dúvida ainda. Porque um dos conceitos que eu li sobre o dano moral é que o dano moral ele é a dor experimentada pela vítima. Aí eu fiquei pensando, mas gente, se o dano moral é uma dor que a vítima experimenta, como que o juiz vai ter a capacidade de quantificar uma indenização para aquilo que ele não sofreu? E aí comecei a pesquisar aquela coisa toda. Aí meu trabalho foi desenvolvido nessa linha. A experiência que meu primo experimentou me deu assim uma base para poder estar escrevendo minha monografia. O professor Humberto me orientou, deu um suporte assim excepcional, uma ajuda muito bacana. Então foi essa que foi a base para eu poder escolher o tema da minha dissertação. E é interessante, né, o que te pegou, né, a questão da experiência do outro. O que a vítima sofreu. Né? E o que a gente mais tem são julgamentos. Né? As pessoas às vezes passam por algum problema e os outros ficam o tempo todo julgando. Isso aí é leve, não, isso aí é complexo. Isso depende muito de um particularismo, é um grande problema mesmo. Quando a gente estuda a teoria da Constituição, na hermenêutica, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação ao particularismo de quem decide. Sim. Dar sentido a algo, na sua perspectiva, pode não atender à expectativa do outro. E o grande problema do direito talvez seja justamente esse, acertar essa medida, né, esse grau aí, né, que vai de uma situação mais simples a uma situação mais complexa. E
E o seu TCC, a conclusão, a banca, como é que foi esse resultado por conta desse debate que você acabou promovendo? Como eu achei que ficaria assim, uma coisa muito genérica com relação ao dano moral, essas coisas, o professor Humberto me fez caminhar para uma linha assim um pouco diferente, dentro do dano moral mesmo. O meu problema de pesquisa foi o seguinte: se a falta de critério objetivo para quantificar o valor se acarreta o ativismo judicial e a insegurança jurídica. Insegurança jurídica no sentido do valor sempre estar oscilando à medida que for subindo distância. E o ativismo judicial com relação ao seguinte, que o poder legislativo se omite, né, em objetivar ali a norma para poder estar quantificando o valor, e o poder judiciário ter que fazer uma interpretação extensiva por conta da inércia e omissão do legislativo em colocar uma objetividade maior naquela norma. E muitos juízes, né, eu estive conversando com alguns lá no fórum, alguns mesmo até falam que o legislador ele pecou em não ter colocado uma quantificação para o dano, porque o juiz fica meio assim também que, vamos dizer assim, de braços cruzados, né, sem saber meio assim o que fazer, se aquela indenização vai realmente atender aquilo que a demanda está reclamando, porque a indenização ela tem a função sancionatória para quem causou e compensatória para quem sofreu. E é interessante você colocar isso porque a gente às vezes fica nesse receio por conta de uma interpretação de um sujeito que vai ter que aplicar a pena, mas ao mesmo tempo a gente fica também, vai surgir a preocupação de se ter uma tabela. Né? Se um acidente que teve um problema na perna é uma coisa, a perna e o braço, ou uma situação de um lançamento de um nome indevidamente no cadastro negativo, a morte, né? É preocupante também a gente pensar numa estipulação como essa. A gente tem sempre aquela ideia de que não existe uma tabela lá pronta para o juiz atender, que ele vai apreciar aquele caso, observar aquele caso concreto com atenção, verificar todas as nuances ali que podem repercutir na vida da pessoa e dar uma decisão. As pessoas têm esse sentimento, essa expectativa de que o julgador ele está olhando para o caso dela. E a jurisprudência é que acaba fazendo essa definição. Né? Como é que você pesquisou e chegou em mais ou menos qual tipo de definição aí para poder chegar a uma conclusão que atendesse essa expectativa do jurisdicionado? A jurisprudência ela varia muito. Eu pude perceber que eu pesquisei muita jurisprudência no Tribunal do Espírito Santo, no Tribunal de Minas e Rio de Janeiro, e elas assim têm uma certa diferença. Os tribunais de Minas eles têm olhado muito assim pela questão de compensar aquilo que a vítima experimentou, compensar o dano que a vítima experimentou. Então isso varia muito. Então o professor Humberto, justamente por conta dessa variação de não ter assim uma coisa assim coesa, específica, ele me deu assim uma base muito grande. Serviu de base para mim a dissertação do professor Cláudio Boy, de mestrado. Lá falava um pouco sobre isso. Então, ativismo judicial. Isso, com certeza. Aí foi essa então que foi que deu peso ali para defender a minha tese. Beleza. E o início da carreira? Você já falou, foi aprovar o exame da ordem antes de formar, né, que foi um mérito, né? A gente está tendo muitos resultados disso aqui na faculdade, os alunos se comprometendo, estudando e sendo aprovados antes, né, de se formarem. Como é que foi esse início aí, Stênio? Para mim foi uma coisa assim muito gratificante. Quem me conhece sabe que eu tenho assim um maior orgulho de ter sido aprovado no exame da OAB. Me dediquei ali 10 anos exclusivamente para aquilo que eu queria. Eu e a minha amiga Poliana, a gente estudava de manhã na faculdade, a gente chegava aqui na faculdade de 1 da tarde e saía daqui às 10 da noite. Fazia um intervalozinho, né, entre as 6 e 6 e meia para poder descansar a cabeça, aquela coisa, e depois voltar em todo o gás ali. Então, com relação a isso, foram 10 meses estudando. O professor Salatiel viu o meu esforço e em janeiro desse ano me chamou para trabalhar com ele. Eu estava trabalhando em outro lugar e aí surgiu a chance de estar trabalhando com o Salatiel, professor daqui da faculdade. Então resolvi pegar essa oportunidade. Para mim está sendo assim uma experiência sem definição. Salatiel é um grande advogado, um grande professor, e só tenho que agradecer a ele também pela oportunidade que está me dando. Que nada melhor do que um professor reconhecer o esforço do aluno, né? E o dia a dia, fora o escritório, como é que está sendo aí? Uma correria, maior correria, mas está sendo uma experiência muito boa. Estou gostando muito de ter essa visão da advocacia, de ver a advocacia do lado de cá, né?
de acompanhar ele no dia a dia, estar trocando uma ideia ali com outros advogados mais experientes, tudo isso tem valido muito a pena. Estênio, tem que falar para os nossos telespectadores, principalmente para os nossos alunos e alunos do curso de Direito, vale a pena buscar esse caminho da advocacia? Com certeza, com certeza. Não só para você se ingressar num concurso público, né, mas posteriormente, mas a experiência é muito boa, vale muito a pena. A pessoa passa no exame da OAB, luta tanto para poder conseguir a carteira, pelo menos advoga pelo menos um pouco para poder ter essa experiência. E eu vi que você trouxe um livro aí para poder recomendar, né, que você tem utilizado bastante para poder estudar. Mostra para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, para poder, né, de alguma forma, se tiver interesse, né, fala um pouquinho dele para a gente aí. Esse livro aqui faz parte do escritório do Salatiel. E esse livro tem me servido assim, muito de base para poder estar fazendo as peças e as ações. Aqui tem cabimento, para que aquela ação vai servir, o fundamento. Então, tudo isso aqui serve de base para o advogado e para o estudante também. Não sei se para o exame da ordem ele é autorizado para o aluno poder estar consultando. Na segunda fase, o aluno pode consultar livros. Mas esse livro aqui tem sido muito bom, tem servido assim, de uma base muito grande para mim e para o Salatiel também. Quando a gente tem dúvida, a gente vai recorrer a esse livro aqui, ele dá para a gente um norte muito, muito grande. E qual a questão que você vai deixar aí para o nosso estudante de Direito, né, para ele poder refletir, o nosso telespectador também, poder pensar, né, numa situação em que ele possa, né, de alguma forma, utilizar, né, na sua interpretação no dia a dia acerca do direito? Bom, professor, a minha reflexão vai voltar exclusivamente para os alunos a partir do 4º período, que quando começam a estudar processo civil e processo penal. Vão para a prática para poder, quando começarem a advogar, já ter assim uma firmeza, uma segurança para poder advogar. Porque a teoria, ela dista um pouco da prática. A cada lugar que vocês forem advogar vai ser assim um pouco diferente. Então, a questão é essa, vai para a prática. Faça um estágio, seja no escritório com advogado, seja no fórum, na casa do cidadão, que dá docto, que está sempre de portas abertas e que dá, assim, uma segurança para a pessoa, assim, quando se tornar efetivamente assim, um profissional, mais precisamente na advocacia. Vai para a prática para já poder ver como que a teoria se aplica ali na vivência no dia a dia. É extremamente importante. E você apontou uma coisa bem interessante, assim, o nosso curso de Direito, ele, né, a base teórica, a questão do ensino, a questão, né, da pesquisa, que é a iniciação científica, através dos grupos de leitura, né, através dos trabalhos que são apresentados, a extensão, através da Carta de Cidadão, que é esse encontro do nosso estudante, do nosso curso com a comunidade, você atender a comunidade carente, poder contribuir, né, para que essas pessoas possam ter acesso à justiça. Então, esse tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, ele de alguma forma promove, né, o aluno, o estudante de direito, para que ele se transforme numa condição de estudante para uma condição como você está agora, né, de alguma forma vivenciando, que é o profissional, preparado para poder atender a comunidade, preparado para poder contribuir com o social, ajudando as pessoas na lida do dia a dia. Com certeza. Foi muito, né, marcante aqui a sua entrevista, viu? Muito obrigado. Essa conversa, eu fico muito honrado de poder ter tido essa oportunidade. Fui seu professor e hoje vejo aí um homem, né, um profissional, né, de grande monta aí, que vai com certeza contribuir com a sociedade. Muito obrigado por sua participação, viu, Estênio? Eu que agradeço pelo convite, professor. E sempre que precisarem de mim, eu espero estar sempre podendo atender. Edidocton sempre vai ter o meu apoio naquilo que precisar. Muito obrigado. E eu quero dizer ainda que esse espaço continua aberto para novas conversas, né? Toda vez que você tiver alguma coisa interessante, vem aqui, que vai ser muito bom bater esse papo com você novamente, tá ok? Muito obrigado, professor. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.